Olá, paz e luz. Vamos hoje falar sobre a Atlântida. Como surgiu a Atlântida, a sua história, como ela desapareceu. Esse é o 38º vídeo. Bom, eu vou tirar o planeta Terra daqui para ficar o quadro mais amplo, para poder escurecer mais para que a letra possa aparecer, né? Bom, eu já havia falado sobre a Lemúria. Fica mais perto. Como é que surgiu a Atlântida? A Atlântida, segundo esse ser Thoth, que viveu na época da Atlântida, que viveu na época da Lemúria, e muito antes da Lemúria, já um ser muito evoluído pelos anos, né? A Atlântida, ela surgiu ao mesmo tempo que a Lemúria afundou ou foi coberta pela água, melhor dizendo, surgiu a Atlântida. E a Atlântida, ela não era ela era imensa, mas não era um continente, uma coisa só. Era igual a Lemúria, tinha ilhas. É composto, por exemplo, uma ilha aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, então eles falam continente porque é mais fácil, né? Mais fácil para as pessoas entenderem. E o último pedaço, que foi lá nessa tal ilha, em que fizeram uma das ilhas da Atlântida, que o Thoth com outros se instalaram porque eles eram já evoluídos, então ficaram separados, né? Para continuar o desenvolvimento. Então, ele fala que a Atlântida, quer dizer, o último pedaço, ele emergiu durante a inversão dos polos. E aconteceu assim, ele emergia, voltava, descia, voltava, até que foi tudo. Essa 65... Esse afundamento levou milhões e milhões de habitantes atlântidos, que eram os antigos habitantes lá da Lemúria, né? Todos eles. Eram 64 milhões já de seres que, segundo Thoth, que habitavam a Atlântida e afundaram. Lógico que muitos se salvaram, muitos já sabiam, que ela ia afundar. Os evoluídos mediúnicos que tinham mediunidade, eram clarividentes e se salvaram. E outros conseguiram se salvar os destroços, né? Afundou, mas muitas coisas ficaram boiando. Aí se dirigiram e, naturalmente, devia ter embarcações, porque para ir para o outro lado da ilha era preciso ir pela água, então tinha que ter barcos, então muitos se salvaram nos barcos. Então a gente vai encontrar, se espalhar, a gente vai encontrar utensílios, vamos dizer, domésticos, jarros, travessinhas, outras coisas iguais em certos lugares da América do Norte, da América Central, da América do Sul, etc, etc. Por quê? Os mesmos seres, eles se expandiram em vários lugares e levavam, né, essas recordações aí.
os antropólogos, os cientistas ficam surpresos, mas como? Como é que nós vamos encontrar uma coisa, né, tão quase que igual no outro lado? E como é que tinha dinossauro aqui na América do Sul, na América do Norte, não sei onde, não sei onde, porque no início da vida do planeta Terra era só uma massa, uma superfície, uma só, sem cortes, vamos dizer. As águas, as próprias águas do mar, com as suas ondas, elas vão entrando, quebrando, e os terremotos naturais, os vulcões naturais, que nós hoje estamos numa época que temos isso tudo artificial às vezes, fazem catástrofes artificiais, como o tal projeto que começa com H. Mas, naquela época, havia também alguns experimentos que causavam problemas, né? Também, catástrofes também. Mas a própria natureza, ela foi, né? Ela foi invadindo terras, as águas, a inversão dos polos, as 3 inversões dos polos, que mudaram a superfície do planeta, né? Desta terceira dimensão. Muito bem, então vamos lá. Então a Atlântida diz que ela ficava na região sudeste dos Estados Unidos, Flórida, o que hoje se diz Flórida, não existia naquela época, né? Não existiam esses lugares aqui naquela época, mas ela estava ali nesse lugar onde, vou mencionar esses estados da América do Norte. Então estava Flórida, Louisiana, Albânia, Geórgia, Carolina do Sul, do Norte, parte do Texas, porque essas regiões, não é que elas não existissem, quer dizer, elas não existiam ali na superfície, mas essas regiões, elas estavam debaixo da água. Estranho, né? Porque naturalmente já tinha tido uma inversão dos polos. Porque a natureza não vai fazer uma superfície para ficar debaixo da água, né? Então, ali, esses lugares todos estavam. Possivelmente, esses lugares vão depois afundar. Para aparecer outro, pode depois aparecer a antiga Atlântida, como dizem que vai aparecer. É possível. Então, a Atlântida, ela era constituída de 9 ilhas. Uma ao norte, uma ao leste, uma ao sul, 6 ilhas a oeste, que se estendiam onde atualmente os recifes da Flórida. Então, esses seres da Lemúria, esses que conseguiram evoluir, que eles se tornaram imortais fisicamente, voaram para a região norte da Atlântida, numa de suas ilhas. Na região norte, deixa eu ver onde é que fica aqui, que eu falei, o norte. 9 ilhas ao norte. Onde fica o norte dos Estados Unidos? Não trouxe meu óculos aqui, essa letra é pequena. Acho que aqui não dá, teria que ser um mapa que dá para ver o sudeste, o nordeste, o norte. Então, o norte deve estar perto do noroeste, né? Não é isso? Estou vendo aqui se... Caramba, não vejo a palavra aqui norte. Chegar aqui mais perto da luz,
ser que eu consiga ver. Só quero ver se tem a palavra norte. Tem nordeste. Deve ser por aqui, ó. Tá vendo? Porque tem a Geórgia. E já vou mostrar para vocês. Eu tô vendo aqui. Geórgia, onde é que tá a Flórida? Ah, isso mesmo. Então, tá aqui. Pronto. E achei. Então, deixa eu ver aqui. Então, mais ou menos estariam por aqui. Não dá, tá? Onde eu assinalei? Muito escuro. Olha, eu tenho duas luzes acesas, mas não sei o que está vendo aqui. Eu não deixo para fazer de noite é melhor, fica a luz melhor, mas começa a ficar com sono, quando acabo de fazer minhas coisas, então... Então, esses seres, os que se tornaram imortais, é que foram para o norte da Atlântida, numa das ilhas, denominadas de Udal. Foram para a ilha que eles denominaram, não é que ela já tivesse nome na época, né? Está bem forte para Udal. Os evoluídos, e que usavam o cérebro, lado direito, feminino, então foram para Udal, uma das ilhas ao norte. Então, eles já vinham com uma bagagem muito grande, uma ciência espiritual lá da Lemúria. Então, o que eles fizeram? Quando eles começaram a colonizar, né, habitaram esta ilha da Atlântida, pertencente à Atlântida, eles começaram a recriar a ciência espiritual que eles tinham conseguido evoluir. Então, os Nacols da Lemúria, que eram justamente eles, os evoluídos, Nacol. Não é parecido esses nomes com o que dizem que eram índios, maias, incas? Não é? Bem semelhante. Nacol. Então, o que eles fizeram? Eles, ali naquela ilha em Udal, fizeram uma representação do cérebro sobre toda aquela superfície da ilha, né? Eles fizeram uma representação lá. Então, eles criaram uma nova consciência do que tinham aprendido anteriormente. Então, eles, para dar continuidade, né, do que tinham aprendido na Lemúria, começaram a fazer. E já sabe que isso é tudo feito mentalmente, né? Mas eles resolveram proteger, vamos dizer assim, proteger os lados onde eles estavam. Eles dividiram a ilha para a continuidade de sua, vamos dizer, experiência, de sua evolução. Então, na ilha, eles construíram um muro. Vou
lá nessa ilha de Budal, eles construíram um muro de 12 centímetros de altura por 6 de largura, 6 metros. Eu não anotei os 6 metros, mas me parece quando eu li lá, quando eu tirei essa informação, é 6 metros. Mas em todo caso, isso mesmo, 6 de largura. Agora, não sei, 6 metros só de largura? Ou seria a largura aqui? Não sei, porque aqui. O que é que ele está falando de largura? Porque olha só, gente. Eu tenho esse apagador aqui, então ele tem uma altura e tem isso aqui, mas tem isso aqui também, eu não sei. Não sei, não especificou, né? Então ele construiu aqui um muro, tá assim. Naturalmente que esse muro era feito daquelas pedras, uma colada na outra, né? Não é isso que eu fiz aqui, mas aquelas pedras como nas pirâmides, né? Então, ele isolou parte da ilha. Então você, com esse muro aqui, você não podia passar para o outro lado. Ele ia até ao final da ilha aqui. Isso é a ilha, né? Isso é a ilha. Então, ele fez o muro ali. Então, você não podia passar para o outro lado. Nem na altura podia. Então, o que que acontecia? Você tinha aqui, os que estavam do lado de cá, tinham que vir para a água para passar para o outro lado. E os que estavam lá do outro lado, tinham que ir para a água para passar para o lado de cá. E, pelo raciocínio, havia barcos, né, para isso. Ou jangadas, né? Eram pessoas muito inteligentes, barcos que seriam mais seguros, né? Então você, para chegar, o que tinha a autorização para chegar, isso era para proibir mesmo que este pessoal do lado, desse lado aqui da Ilha da Atlântida, pudesse ir para lá. Então, o que tivesse autorização, ele tinha que vir pela água. Então, 50%, metade, dos seres da Escola de Mistérios de Naal, eles, metade ficou de um lado e a outra metade ficou do outro lado. Então, e por que isso? Por quê? Mas por quê? Porque um lado era feminino e o outro lado era masculino. Também não sei dizer se era contando com o cérebro direito, e aí que estava usando, aí podia ser homem e mulher, né? Ou era a escolha através do sexo, não sei. Eu sei que um lado era masculino e o outro lado era feminino. Se você era feminino, você ia usar o cérebro feminino. Isso aí. O outro ia usar o cérebro masculino, que é a lógica, pensamento. Certo. Mas isso levou milhares de anos. Para eles alcançarem o que eles depois iriam fazer, ficaram milhares de anos assim, com esse muro. Engraçado como as coisas são semelhantes àquele muro lá de Berlim. Estou lembrando, a muralha da China. É interessante. Lembranças do que fizeram no passado, aí eles fazem na vida atual. É muito interessante. Então,
tanto um lado como o outro ficaram milhares e milhares de anos. Assim. Aí, na evolução. Então, quando eles acharam que estavam preparados, então resolveram ir mais adiante, escolheram 3 pessoas. Eu não sei qual foi o lado que eles escolheram. Uma das pessoas escolhidas foi o pai de Tote. Vou tirar o muro, que o muro já não... Já estamos abrindo o muro agora. Tote, né? Que é o que dá as informações. E o pai dele que se chamava... Deixa eu ver o nome do pai dele. Tom era o nome dele. O pai de Tote. Ele foi um dos escolhidos. Foram 3 pessoas. Essas 3 pessoas tinham uma finalidade. Na próxima evolução e ao mesmo tempo experimento, né? Então, nós temos o nosso cérebro, que ele é dividido do hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Direito. Bom, aí acho que aparece ao contrário, né? E esquerdo. Mas eu vou botar aqui, eu estou aqui do lado direito. Hemisfério. Hemisfério cerebral. Estou falando cérebro. Bom, sabe que eles têm uma divisão, né? No nosso cérebro tem uma divisão. Quem já viu representado em figuras, né? Então esses 3 seres, eles tinham a finalidade deles, dessa escolha, era para eles representar a parte calosa do cérebro. Mas que parte calosa é essa? Essa parte aqui é essa parte que faz a ligação calosa, ela é mais dura, né? Então ela faz a ligação. E eles iam representar a parte calosa do cérebro, esses 3 escolhidos. Que é a parte que liga os 2 hemisférios. Tá? Que dá o equilíbrio. Agora, mas que coisa esquisita, né? Representar o cérebro. Naturalmente, porque eles usavam a energia cerebral, então eles iam projetar energeticamente essa parte calosa do cérebro, gente. É o que se entende, né? E esses 3 escolhidos, somente eles, é que podiam se movimentar para o outro lado do muro, através da água. Mais ninguém. Só eles tinham essa autorização de ir lá para o outro lado desse tal muro que dividia em masculino e feminino, os 6. Então, o que é que os 3 fizeram? O Tote, o pai do Tote e mais o outro ser, eles alinharam energeticamente as próprias energias deles. Então formaram um cérebro usaram, engraçado 3, né? Por que tinha que ser 3, que é um número ímpar e não 4, né? Porque aí ficava 2 e 2, né?
A gente não sabe, né? Não sabe das coisas. Então, eles projetaram com a mente, através do que já foi dito, né? Eles estavam representando eu estou esperando, eu estou aguardando que vem, sabe? As coisas assim, que às vezes eu tenho até um pouco de dificuldade, mas vem. Tá a ver. Não vem como se fosse uma voz, não, mas vem como uma coisa certa que é. Tá bom. Então, esses três seres, usaram os hemisférios, quer dizer. Por isso que eles tinham que usar aquela parte calosa. Estão vindo aqui, ó. Tá. Alguém está aqui me passando. Então, essa parte calosa do cérebro, ela irradiava com os dois hemisférios. E aí, três seres, né? Três seres, que era 2, 4, 6, né? Dos dois hemisférios, de cada um dá muito mais, né? Dá muito mais do que isso. Então, eles irradiaram. Eles irradiaram o cérebro? Será que não? É através do cérebro, desses hemisférios, que eles projetaram a árvore da vida. E como é que eu faço? Árvore da vida, com vários focos de luz, círculos de luz. Eu vou procurar aqui, porque eu acho que eu tenho aqui um livro onde tem a árvore da vida. Só esperem um pouco para eu mostrar. Isso está na internet, mas eu quero mostrar para vocês. Às vezes é difícil, a gente fica procurando e não acha. Mas tem que ter. Tem que ter aqui, né? Tem a flor da vida, a flor, que faz parte, com a geometria sagrada, que faz parte da árvore. Mas não tem, mas tem que ter a árvore da vida, que é uma projeção. Pronto, encontrei. Aqui o livrinho tem, eu tenho de duas maneiras. Deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tem 10. Aqui tem. Deixa eu ver se tem 10 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então tem duas maneiras da árvore da vida. Sabe por quê? Porque duas ficaram assim fora. Foram 12, mas eles usaram 10. Primeiro usaram 8, depois usaram as duas, que não estavam sendo usadas, mas, na verdade, a árvore da vida, é de 12 focos de luz. E esses 12 focos de luz, eles têm a ver com os nossos 12 chakras. Que nós temos 7 fisicamente e a partir daqui, porque aqui está o coronário, mas a partir daqui, mais ou menos, começa o 8º e vai indo. Um outro tem ligação com o Sol, com o Logos da Terra, o outro com a galáxia e o outro é possível que tenha ligação com a fonte criadora, que é o 12º, né? Então tem a ver. E veja bem, né? Tem a ver com os 12 meses. É possível. Tem a ver com as 12 casas da astrologia? É possível. Bom, mas vamos adiante, que não é o caso aqui que eu estou falando agora. Então, essa árvore tem os 10. Isso aqui, ó. E essas ligações são energéticas. E tem os 12, que eles fizeram com 12. A árvore foi feita com 12. Então, essas formas geométricas, elas são feitas com energias ligadas.
vendo? Ó? E então projetaram a árvore da vida com 12 círculos, mas 2 desses círculos ficavam fora da ilha. Então, vamos pensar nela já prontinha, com 12 círculos aqui, a ilha, né? Um desses ficava fora da ilha. Do mar. Mais adiante. Então ela não ficava aqui. A outra, os 10, a árvore da vida com 10 ficava na ilha. Em toda a extensão, lógico, ela não ficava só aqui. Ela era uma árvore, né? Tem as formas lá geométricas dela. Então, vinha uma para cá, outra para cá, outra para cá, outra para lá, outra para cá, fazer maior, né? Então ficava ela toda energizada, né? Vamos dizer, estudo feito com cérebro. Então, na ilha ficavam os 10. E os outros 2, 11º e 12º, a coincidência, se nós temos o 12º fora, lá no espaço em algum lugar. Justamente eles fizeram já, né, devido ao conhecimento deles, já fizeram o 12º lá para além. E o 11º quase chegando lá, porque o 11º deve ter conexão com o primeiro Logos que o Criador fez. Tá? Logos, que é o nosso Sol é denominado Logos também. É Logos planetário. Tá? Bom. Então, nessa árvore tinha, isso aqui são vórtices, não é vértice, é vórtices. Vou escrever até a palavra aqui. Não é vértices. Muito pequeno, não quero. Esse maiorzinho. Vórtices. Muita gente vai dizer, é vértices? Não. Vórtices que é isso aqui, ou isso aqui. Nós temos vórtices nos nossos chakras, porque eles ficam assim, girando, energia. Como se fosse uma energia acumulada, como se fosse um fio acumulado. Os círculos das plantações, tem um que é um vórtice. Aqui. Isso é o vórtice. Girando, 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 girando. E era assim, a árvore da vida era assim. Só que conforme a visão da pessoa, ela poderia vir só um foco de luz, mas poderia ver ela girando. E isso aqui tudo em formas geométricas. Eu agora tirei, deixa eu ver se as formas geométricas eram só masculina ou era feminina também. Eu desmarquei aqui. Deixa eu ver. Bom, a árvore da vida, ela está representada sobre a flor da vida, que eles fizeram isso para maior conhecimento. E reparem que essas rodinhas, que é tudo em luz, elas são uma geometria feminina. No fundo, o fundo dela. Acho que dá para ver, não dá? Então, é uma geometria sagrada feminina. E o que liga a árvore da vida, os fios que ligam a árvore da vida, já é masculina. Então, e os círculos são femininos. E os círculos não é só uma rodela, é aquela geometria que está no fundo, né? O autor faz isso para a gente ver como é que é isso aqui.
porque as energias, elas têm formas geométricas, e tem as masculinas e as femininas. Então é isso. Então, continuando, então eles criaram vórtices de energia em cada um dos círculos sobre a árvore da vida. E então, o cérebro da Atlântida convocou psiquicamente os filhos da Lemúria. Então, isto é considerado um cérebro, porque todos esses componentes da árvore da vida vieram do cérebro desses três seres e eles então começaram a transmitir para além, para os outros lugares onde os lemurianos tinham se refugiado, para que eles viessem para a Atlântida, porque eles estavam espalhados. Eles migraram para outros lugares, né? A América do Sul, a América do Norte, outros lugares, América Central, etc., Tibete, etc. Eles começaram, esses lemurianos, os filhos da Lemúria, né? Eles começaram a sentir uma atração para ir para aquele lugar. E foram. Milhares e milhares. Milhares de milhares foram lá para a ilha e cada um deles habitou onde estava um desses vórtices. Veja bem, os vórtices da árvore da vida foi projetado. Só um instantinho. Foi projetado para um determinado lugar da ilha. O outro para cá, outro para lá, mas isso é uma ilha, né? Na ilha. Bom, então esses seres das Américas e de outros lugares, lemurianos, que tiveram que se refugiar, né? Salvar da catástrofe. Então eles foram chamados psicamente e foram. Então, em cada vórtice desses, por exemplo, esse vórtice corresponde a este lugar aqui da ilha. Então, um determinado grupo lá da América do Sul. Bom, chegou aqui, ou escolheu casualmente, chegou ali naquela parte da ilha. Aí começaram a formar cidades, né? A evoluir mais por eles mesmos. O outro lá da América do Norte veio para esse lugar. Então, eles habitaram 8. A árvore tem 12 vórtices, mas 2 ficaram à parte. Dos 10, 8 foram habitados e faltou 2. 2 ficaram vagos, sem ninguém habitar. Eles ficaram sem ninguém. E aí vem uma historinha que depois também vou fazer um vídeo mais explicadinho, em que quando há esse tipo de coisa, assim, essa vida, essa árvore da vida, esses focos de vida que são atrativos para que os seres possam ir ali, é impressionante isso, né? Viver. Os de Marte vieram ocupar um desses lugares. Então, os marcianos vieram de Marte ocupá-lo. Depois eu faço um vídeo dizendo o porquê, porque eles vieram. O povo hebreu, né, que a gente conhece por judeu, tal, por causa da religião, o povo hebreu eram de quinta dimensão, diz que não passaram de ano para sexta, então vieram, porque nessa ocasião a Atlântida era de quinta, porque eles já estavam tão evoluídos psicamente, já era de quinta dimensão.
Aí dizia a Terra era de quinta dimensão. Não, aquele lugar ali, parte da Terra era porque eles expeliam, vamos dizer, ampliavam essa energia de quinta dimensão. Por isso que se diz, a Terra era de quinta dimensão, como é que passou para cá? A pessoa fica sem entender, mas era isso. Tanto que ela se espalhou psiquicamente, através desses manejamentos, desses 3 seres, por vários continentes aqui da terceira dimensão. Então, os hebreus foram enviados. Eles vieram para ver se passava na prova da quinta dimensão. E vieram para a Atlântida lá para o 10º, né? Para o 10º. Um veio para o 9º, não sei qual dos dois, mas um veio para o 9º e uma vez para o 10º vórtice da árvore da vida. Tiveram problemas os dois, desses dois vértices, um com o outro, tiveram problemas, que eu vou explanar no outro vídeo. Bom, então, foi encontrado também, o Todd informa muita coisa, mas também esse cara que escreveu, que canalizou, ele também foi pesquisar, né? Ele foi a fundo. Então, ele foi lá nos registros maias, que foram traduzidos, não por ele, mas alguém traduziu, e fala, lá nos registros maias, fala sobre essas 10 cidades da Atlântida, em cada uma dos vórtices. Ele fala que quando ela afundou, já havia essas 10 cidades. Ou se você quiser, não eram países, eram cidades. Muita gente pode dizer, eram países. Não era. Tem um documento chamado, que fala sobre isso. Um documento chamado Troiano. Para quem for lá na Inglaterra, procura. Pessoa que tiver a sorte de poder viajar, ir lá e gostar de saber, vai lá na Inglaterra. Não é Troano, isso, o documento Troano, que foi dos maias, está no Museu Britânico. Aí você vai lá, deve ser o Museu Britânico, deve ser em Londres, né? Aí vai lá procurar, eu não posso ir lá. Tem que saber a língua. Para procurar um negócio desse, você tem que saber a língua, para ler o que está lá no documento, né? Diz que ele tem mais ou menos mais de 3.000 anos, esse documento. Então, tá aí. E quando ela afundou, né? Ela afundou, tinha 64 milhões de habitantes. Agora eu vou procurar aqui, porque eu desmarquei também, porque eu vou ler uma tradução. Eu tenho aqui num livro uma tradução e agora a tradução aí não sei se é dos Maia. Gente, eu sou um pouquinho negligente, né? Podia ter... Sou esquecido, não é negligente, é esquecido mesmo. Deixa eu ver aqui. Então tem um historiador francês que traduziu esse documento que está lá na Inglaterra, esse documento maia. Esse cara aqui, esse historiador, chamava-se Le
Plongeon. Deixa eu escrever para vocês procurarem. Eu dou conhecimento e vocês depois ampliam aí para vocês, né? Vocês que puderem. Ler. Tem um ler. E Plongeon. Plongeon. Le Plongeon. Eu não entendo esse giz, porque o giz tem... O mesmo giz, às vezes ele é ruim. Que coisa, né? Ler. Horrível. Historiador, que traduziu aí. Então, o historiador traduziu isso aqui, o documento lá, naquela época dos maias, diz o seguinte: no 11º Muluk do mês Zak, essas palavras Muluk, Zak são palavras maias, né? A tradução. Mas os maias, era tudo em figuras que eles representavam, né? No 11º Muluk do mês Zak, do ano 6 Can, ocorreram terríveis terremotos que continuaram sem interrupção até o 13º Shin. O país das colinas de Mud, a terra de Mu, foi sacrificado, sendo sublevado 2 vezes. Ele desapareceu subitamente durante uma noite, a enseada continuamente sacudida por forças vulcânicas. Por serem confinadas, essas forças fizeram com que a terra afundasse e emergisse diversas vezes. Ela ia e vinha. E em vários lugares. Por fim, a superfície desapareceu e 10 países, ele fala países, foram 10 cidades, né? Foram feitos em pedaços, estraçalhados, incapazes de resistir à força das convulsões. Eles afundaram com os seus 64 milhões de habitantes. Então, aí o autor explica que os 10 países mencionados referem-se aos 10 pontos de árvores da vida. Os que virem esse documento, ele fala que mostra uma cidade extremamente modificada, sofisticada, com vulcões em erupção dentro dela e em toda a sua volta, pirâmides e tudo mais sendo destruído, as pessoas entrando em barcos e tentando escapar. Descreve o incidente na linguagem maia, que usa imagens. Mas, um estudo anterior, o próprio Totti disse que o afundamento aconteceu por causa da inversão dos polos e deu esse problema todo, porque ali, né, nessa ilha parece que tinha vulcões, né? E onde há vulcões, veja que atualmente os vulcões, nos países atuais que têm vulcões, eles estão sendo ativados. Faço as anotações, depois eu jogo fora, porque eu não aguento mais guardar tanta anotação, tanto papel. Então, os vulcões estão sendo ativados. Esta semana, no Brasil, uma coisa impressionante, no estado de São Paulo e num outro estado, deixa eu ver se eu lembro, foi Bahia? Não sei, não lembro, mas foi em outro estado, acho que Paraná. Uma imensa nuvem de poeira rosa, né? Rosada, densa, altíssima, cobrindo toda a cidade. Essas manifestações, elas devem ser naturais, porque está se preparando para a total inversão dos polos, que está acontecendo aos poucos, né? Tá devagarinho.
Deve ser. Eu acredito que tenha sido isso natural e não tenha sido do projeto RAP, que o projeto RAP faz essas coisinhas, mas acho que não foi o projeto RAP. O projeto RAP, ele tem uma coisa que ele costuma fazer. Ele sabe que ali vai ter granizo, então ele aumenta. Por exemplo, na Europa, semana passada me enviaram um vídeo impressionante. A quantidade de granizo foi tamanha lá num determinado país da Europa, que eu nem sei qual foi, porque mandaram um vídeo, mas não disseram onde. Uma altura assim, tinha um carro já, com a parte que você entra, abre a porta, já estava coberta ali. E esse tipo de granizo, ele faz estrago. Dependendo do tipo de telha, ele fura vidro de carro, ele amassa carro. Fere pessoas também, animais, os animais que estão ali. Terrível, uma coisa impressionante. Então, ali, esse gelo todo caindo, não sei se foi natural ou foi intensificado, mas é possível que tenha sido natural. E o projeto RAP já sabendo disso que ia acontecer naquela região, uma tempestade de granizo, ele pode ativar mais. Esse é só o problema que acontece. Porque experiências, eles já fizeram muitas experiências, já sabem fazer. Então eles não vão fazer nada de experiência, eu acho que vão prejudicar, só para fazer experiência, às vezes para experimentar, né? Experimenta uma experiência e às vezes ele prejudica, né? Prejudica o local, prejudica as coisas. E já acho que já chegaram a um ponto que sabem fazer tudo. Então a única coisa que eu acho que eles podem fazer é isso, é intensificar um pouquinho, né? E sabe para quê? Né? Para diminuir a população e tal. Ou simplesmente para saber o que é que vai acontecer. Sei lá. Tem gente maluca. Tem mais gente maluca nesta terceira dimensão do que gente, vamos dizer, normal, né? A verdade é essa. Muitos até são colocados aqui para ver se endireita a cuca. Direita a maluqueiro, vai fazer análise. Não, fazer análise não. Fazer análise às vezes não é que a pessoa seja maluca. Às vezes são problemas que adquiriu psicológicos, adquiriu pelo ambiente, né? Ou de vidas passadas trouxe medo, não é, mas aqueles que vão lá para o psiquiatra, né? Fazer internados, então para ver se endireita, mas acho que não endireita não. Ficam maluquinhos mesmo. E outros vêm com problemas mentais porque na vida passada eles tinham poderes paranormais e usaram indevidamente, usaram para o mal. Então, como eles usaram para o mal, eles depois ficaram perturbados quando lhes foi mostrado. Olha o que você fez, você teve a chance de fazer o bem para as pessoas, de pegar essa energia para curar as pessoas, por exemplo, ficam perturbados e aí reencarnam perturbados. Também tem isso. Cada caso é um caso, hein? A espiritualidade ensina muito errado. Ela é muito radical e não é assim. Cada caso é um caso. Não quer dizer que todas as pessoas sejam que tenham vindo com problemas mentais, seja só de uma certa maneira, foi só por uma certa maneira. Não, cada caso é um caso. Senhores, é só. Espero ter contribuído, né, aí para a sabedoria de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Paz e luz. Se a minha dicção não está boa é porque minhas cordas vocais já estão gastas. Meus primeiros vídeos, no meu primeiro vídeo, minha dicção era muito boa, né? Mas agora estão. Mas acho que deu para entender, né? Tchau, tchau.